Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos! Estão ansiosos para mais uma aula? A nossa aula de hoje é de matemática e iremos falar sobre fração. Então, vamos relembrar? O que é fração? As frações são utilizadas para representar parte de algo inteiro que foi dividido em partes iguais. Se um objeto qualquer for dividido, ou mesmo um bolo, uma barra de chocolate, uma pizza forem divididas, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Observem esta imagem. Aqui nós temos uma pizza e ela não foi dividida. Então, ela representa um inteiro. Agora, se alguém dividi-la em 4 partes iguais e alguém retirar uma fatia dessa pizza, esse pedaço representa uma fração. Assim como um pedaço de pão, uma fatia de bolo, é uma fração. Ou seja, a fração está presente no nosso dia a dia. Observem que nessa pizza, esse pedaço retirado representa 1/4 da pizza. Por quê? A pizza foi dividida em 4 pedaços, 4 partes iguais e foi retirada 4. Representamos a fração como uma razão de 2 números inteiros, que ficam separados por uma barra, como mostrado no exemplo. O número de cima chama-se numerador, que indica o número de partes que foi retirado, tá? Já o número de baixo é chamado de denominador. Indica quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos realizar a leitura das frações. Lembrando que nós lemos primeiro o número de cima, que é o numerador. Depois nós lemos o número de baixo, que é o denominador. Observem, a primeira figura é dividida em 2 partes e temos uma parte pintada. Então, nós temos um meio. A segunda figura é dividida em 3 partes. O 3 é o denominador, que é a quantidade de partes que a figura está dividida. O 2 é a quantidade de partes pintadas na figura ou retiradas. Então, nós lemos 2/3. Veja que nós temos a terceira figura que está dividida em 10 partes iguais. E foram pintadas 6 partes. O 10 representa o denominador. O 6 representa o numerador. Então, nós lemos 6/10, certo? É importante lembrar que a leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações em que o seu denominador é acima de 10, acrescentamos na sua leitura a palavra avos no final, assim como a última fração, em que nós temos 12/14 avos. Nós temos uma figura dividida em 14 partes iguais, tá? E 12 são pintadas. Nós também utilizamos os números ordinais na leitura dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos, 25 milésimos. Vamos ver outros exemplos? Observem essa fração. Lembrando que lemos primeiro o numerador e lemos normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim por diante. Já o denominador, fazemos uma leitura mais especial.
certo? Inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Sendo que a partir do 11, nós acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. Vamos ver se você aprendeu? Observem nesse exemplo. Os números em vermelho, eu coloquei exatamente para ver se vocês lembram da leitura do denominador, que é uma leitura especial. Vamos lá? Sempre fazemos primeiro a leitura do numerador, depois do denominador. Como que fica nesse caso? Nós temos a primeira fração, que lemos 2 terços. A segunda fração, lemos 1 sexto. E a última, precisamos lembrar da leitura especial, já que o denominador é maior que 10. Por isso, lemos 4 12 avos. Aqui nós temos outras frações especiais. São chamadas de frações decimais, pois tem como base o 10. Como que nós realizamos a leitura? 1/10, 1/100 e 1/1000. Nós temos aqui outro exemplo, tá? Se você comer 8/8 de chocolate, significa que você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, nesse caso, 8/8 é o mesmo que um inteiro. Vamos para outro exemplo? Agora com pizza. Olha só. Pedrinho comprou uma pizza de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como podemos representar a fração da parte que ele comeu? Vejam só. Na parte de baixo, que é o denominador, colocamos a quantidade total de fatias da pizza. Se a pizza foi dividida em 12 partes, o denominador será 12. Já o número de cima, que é o numerador, devemos colocar o número de partes que foi consumida por Pedrinho. Ou seja, ele comeu 3 pedaços. Aprenderam? E lemos 3 12 avos. E a representação em desenho? Como nós podemos fazer a representação de uma fração em desenho? Vejam só, nós temos aqui a fração 4/8. Como podemos representar 4/8 usando uma figura geométrica? Pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Eu utilizei um círculo, certo? Observem, vamos lembrar que o denominador indica a divisão, ou seja, todas as partes, certo? Essa figura está dividida em 8 partes iguais. O numerador indica a parte que foi retirada, ou então a que foi pintada. Vamos pintar essa figura? Quantas partes devemos pintar? 4. 4, que é o numerador. Vejam só como fica. E como é que realizamos a leitura dessa fração? 4/8. Muito bem. Meus amores, por hoje é só. Espero que tenham aprendido. Até a nossa próxima aula. E obrigada pela atenção. Abraço carinhoso da tia Andréia.